Graça e paz, querido irmão, querida irmã, bom dia. Que Deus ele abençoe o seu dia, que você tenha um dia de paz, de bênção, de saúde, de vitória, um dia de portas abertas, um dia de maravilhas. Meus amados, a palavra de hoje está em 2 Samuel, no capítulo 3, no versículo 1. 2 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Eu não posso deixar de pedir, de contar com a sua ajuda, a sua colaboração. Deixa um like no vídeo e se você é novo aqui, se inscreve no canal e marca o sininho para receber os avisos de todas as novos vídeos e novas mensagens que trazemos aqui no canal. Então, muito bem, 2 Samuel, capítulo 3, versículo 1 diz assim: Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Amados, a guerra entre as famílias de Saul e de Davi estava acontecendo pelo trono. Era uma luta pelo poder, para ver quem iria ser o rei definitivo de Israel. Nós sabemos que a família de Saul, ela está lutando por um direito. Está lutando pelo seu direito, porque são príncipes, são os descendentes de Saul, filho de Saul, tá? Mas nós sabemos também que a família de Davi está lutando por um chamado, porque Deus rejeitou a Saul e escolheu a Davi. E é importante perceber isso na nossa vida. Quem luta apenas por seus direitos não tem motivação suficiente para suportar uma guerra por muito tempo. Quem luta apenas pelos seus direitos não tem energia, e motivação para sustentar uma guerra durante muito tempo. Se você prestar atenção na vida como um todo, vai perceber que nós e as pessoas, de uma forma geral, abrem mão dos seus direitos o tempo todo, pelo simples fato de que, muitas das vezes, não vale a pena lutar por eles, porque a luta será tão desgastante e cansativa, e você vai perder tanto, que é melhor você abrir mão daquele direito e procurar um caminho de paz, um outro caminho, uma outra alternativa, do que você ficar ali insistindo, lutando, querendo garantir aquele direito, mas acabar durante esse processo perdendo muito mais do que você vai receber quando finalmente ter o seu direito, tá? Agora, quem luta por um chamado, como a casa de Davi, tem uma motivação eterna. Quem luta por um chamado tem uma motivação eterna. Porque o chamado não morre, não muda e não vem de homens. O chamado vem de Deus. Então, a pessoa que luta por um chamado, ela conta com a ajuda de Deus, ela conta com a força que vem de Deus. É por isso que quando estamos fracos, é aí que somos fortes. É por isso que Deus ele sempre renova você se você estiver lutando pelo que é certo, pelo seu chamado. Não lute apenas pelos seus direitos, lute pelo seu chamado. Davi, ele foi chamado para ser rei. Tá? Ele foi escolhido por Deus para isso. Então ele está lutando pelo seu chamado. Nós vemos Deus escolhendo Davi em 1 Samuel 16, versos 1 e 13, ou verso 1 ao 13. Tá? Davi ele também sabia que ele seria o próximo rei de Israel. Ele sabia que ele assumir o trono de Israel era a vontade de Deus. Porque ele sabe que Saul foi rejeitado por Deus, conforme 1 Samuel 15, versos 23 e 28. Saul foi rejeitado. Então, Davi ele está lutando pelo seu chamado, mas Davi também está lutando para cumprir a vontade de Deus. Melhor do que lutar pelos seus direitos, como fazia a casa de Saul, é você lutar pela vontade de Deus. Melhor do que lutar pelos direitos é lutar para que se cumpra a vontade do Senhor na sua vida ou na vida dos outros, tá? Então, nós vemos na história que Davi, ele não lutou contra Saul. Davi ele não lutou contra Saul. Por que não? Porque Saul foi também escolhido por Deus. Isso está na Bíblia. Leia 1 Samuel 9,16 e 1 Samuel 10, verso 1.
Então, você não pode lutar contra aquele a quem Deus escolheu, porque lutar contra o escolhido de Deus é lutar contra Deus, tá? E conforme 1 Samuel 24:6, né, Davi ele sabe que lutar contra Deus é garantia de derrota, porque ninguém pode vencer Deus. Agora, no que diz respeito ao filho de Saul, Isbosete, Deus não o escolheu. Deus não escolheu o filho de Saul. Deus não era com ele. Por isso, contra este agora, Davi está lutando, sabendo que Deus está com ele. Deus está do seu lado. Eu sei que Deus está do meu lado. Eu sei que Deus não escolheu o filho de Saul, então eu posso enfrentá-lo. Eu posso lutá-lo, porque eu não estarei lutando contra Deus, que seria o caso se eu enfrentasse Saul. Agora veja que a luta entre as duas famílias era apoiada pelo povo. Tinha uma parte do povo que apoiava o filho de Saul e tinha outra parte do povo que apoiava Davi. Com o tempo passando e a luta continuando, Davi se fortaleceu. Isso quer dizer que o povo começou a apoiar cada vez mais a Davi, tá? E assim aqueles que apoiavam o filho de Saul, ou apoiavam a família, a casa de Saul, esse povo foi diminuindo. Por quê? Porque o povo não pode negar o agir de Deus diante dos seus olhos. Pode demorar, mas o reconhecimento chega, pouco a pouco, aos olhos das pessoas. Ou seja, com o passar do tempo, cada vez mais, o povo ia percebendo, reconhecendo que Deus era com Davi. O filho de Saul ou a casa de Saul tinha o seu direito? Tinha. Mas como negar algo que está evidente diante dos nossos olhos? Deus não está com ele. Por mais que o direito seja dele, Deus está com Davi. Então, o reconhecimento é algo sempre demorado. Se você busca ser reconhecido em alguma área, em alguma situação, saiba que isso vai demorar, tá? Mas ele chega. Demora, mas chega. Porque é só uma questão de tempo até que as pessoas percebam que Deus ele é contigo. É só uma questão de tempo e aí cada vez mais as pessoas vão perceber que Deus é com você e é por isso que você vai vencendo, é por isso que você vai triunfando, é por isso que você vai crescendo e se fortalecendo, porque Deus está contigo, porque ninguém pode vencer o Senhor dos Exércitos. E Davi sabia disso. 1 Samuel 17:45, ele diz assim para o gigante: você tem aí espada, tem lança, tem escudo, você tem um monte de coisa. Só que é o seguinte, meu querido, uma coisa você não sabe: eu tenho do meu lado o Senhor dos Exércitos de Israel. Isso é uma afirmação de Davi querendo dizer: se Deus está comigo, você não pode me vencer. Se Deus está comigo, a vantagem é minha. Se Deus está comigo, a vitória é garantida, a sua derrota é certa. Glória a Deus. Em resumo dessa palavra, veja, durou muito tempo a guerra, está escrito no texto, tá? Durou muito tempo, mas acabou. Demorou, mas acabou. Foi longo, foi extenso, alguns meses, talvez alguns anos, mas acabou. Então o que Deus diz para ti, né, resumindo tudo, é que toda guerra tem começo e fim. Se você está em meio a uma guerra, uma batalha, saiba que ela tem um final. A guerra foi difícil? Foi. Conforme o capítulo 2, nós temos um descritivo de um pouco dessa guerra, das partes importantes dessa guerra. Mas, se Deus ele é contigo, você vai vencer. Se Deus ele é contigo, você vai vencer. Deus ele era com Davi, e por mais que a guerra foi demorada, Davi ele sempre ia se fortalecendo. Essa guerra vai te fortalecer, essa guerra vai te trazer reconhecimento, essa guerra vai servir para provar para todos ao seu redor que Deus ele é contigo. Amém? Bom dia.